Imagine fechar os olhos e, ao abri-los, você se encontra nas ruas empoeiradas de uma cidade da Palestina há 2000 anos atrás. O sol forte bate em seu rosto, o cheiro de especiarias enche o ar e, ao seu redor, vê casas tão diferentes das que conhecemos hoje que parecem de outro mundo. Bem-vindo à época de Jesus. Nessa fascinante viagem no tempo, vamos explorar como eram as moradias das pessoas comuns naquela época. Esqueça tudo o que você sabe sobre casas modernas. Aqui não há eletricidade, encanamento ou qualquer luxo que consideramos básico hoje em dia. As ruas estreitas nos levam a moradias simples, feitas de materiais que você jamais imaginaria. Vamos descobrir como famílias inteiras viviam em espaços que hoje consideraríamos minúsculos e como transformavam esses lugares em verdadeiros lares. Você já se perguntou como as pessoas se refrescavam no calor intenso do deserto sem ar-condicionado? Ou onde guardavam seus pertences sem armários? E as refeições, como eram preparadas sem fogão ou geladeira? Ao longo desta jornada, vamos desvendar esses mistérios e muito mais. Veremos como o design dessas casas antigas era incrivelmente inteligente, adaptado perfeitamente ao clima e às necessidades da época. Quem sabe, podemos até encontrar algumas ideias surpreendentes que ainda fazem sentido nos dias de hoje. Prepare-se para olhar pelos cantos, subir em telhados planos e descobrir segredos escondidos em cada cômodo. Esta não é apenas uma lição de história, é uma aventura que vai mudar a forma como você vê sua própria casa. Então, amarre suas sandálias imaginárias e prepare-se para uma experiência única. Vamos entrar nas casas do tempo de Jesus e descobrir como era a vida cotidiana há 2 milênios. Garanto que, depois dessa viagem, você nunca mais olhará para sua casa da mesma maneira. Vamos começar nossa jornada pelas moradias da Palestina antiga. As portas do passado estão se abrindo, e o que encontraremos dentro vai te surpreender. Vamos nos aproximar de uma casa típica da Palestina antiga. À primeira vista, pode parecer simples, até mesmo rústica, mas não se engane. Há uma engenhosidade surpreendente em cada detalhe. A maioria das casas era feita de pedra calcária local, abundante na região. As paredes eram grossas, com cerca de meio metro de largura. Isso não era apenas para dar sustentação à estrutura, mas também servia como um isolante natural, mantendo o interior fresco durante o dia e aquecido à noite. O telhado, diferente dos que conhecemos hoje, era plano, feito de vigas de madeira cobertas com galhos e folhas e depois selado com uma camada de barro. Parece frágil, na verdade era bastante resistente e funcional. Este telhado plano se tornava um espaço extra, usado para secar frutas e grãos ou como um lugar fresco para dormir nas noites quentes de verão. As janelas eram poucas e pequenas. Isso pode parecer estranho para nós, acostumados com casas cheias de luz, mas tinha um propósito: manter o calor do sol do lado de fora. As aberturas eram geralmente cobertas com treliças de madeira, permitindo a circulação do ar, mas bloqueando o sol forte. A porta da frente era geralmente a única entrada, feita de madeira pesada. Muitas vezes tinha um pequeno buraco na parte inferior, não para gatos ou cães, mas para que as galinhas pudessem entrar e sair livremente. O interior era tipicamente dividido em 2 níveis. O nível inferior, ligeiramente abaixo do nível da rua, era onde a família passava a maior parte do tempo. O nível superior, geralmente apenas uma plataforma elevada, servia como área de dormir. Uma característica fascinante era o pátio interno, presente em muitas casas. Este espaço aberto no centro da casa servia como uma extensão da área de vida, um lugar para cozinhar, trabalhar e até mesmo guardar pequenos animais. Imaginem viver em um espaço assim, sem divisórias, sem privacidade como entendemos hoje. Para nós, pode parecer desafiador, mas para as famílias daquela época era um reflexo de sua vida comunitária e valores familiares.
Esta estrutura simples abrigava famílias inteiras, às vezes até mais de uma geração. Era um testemunho da capacidade humana de se adaptar e prosperar, mesmo com recursos limitados. À medida que continuamos nossa exploração, vamos descobrir como as pessoas usavam cada centímetro deste espaço de maneiras criativas e surpreendentes. A vida dentro dessas paredes de pedra era muito mais rica e complexa do que poderíamos imaginar à primeira vista. Agora que conhecemos a estrutura da casa, vamos dar uma espiada na vida cotidiana dentro dela. Prepare-se para uma viagem fascinante ao dia a dia na época de Jesus. O coração da casa era, sem dúvida, a área comum no térreo. Aqui, a família se reunia, comia, trabalhava e passava a maior parte do tempo. O chão era geralmente de terra batida, às vezes coberto com esteiras de palha. Nada de sofás ou poltronas. As pessoas sentavam-se em almofadas ou tapetes no chão. A cozinha? Bem, era basicamente uma fogueira no chão ou um pequeno forno de barro. As mulheres cozinhavam usando potes de cerâmica e panelas de pedra. O cardápio típico incluía pão, azeitonas, tâmaras e, ocasionalmente, carne. A refeição era um momento de união familiar, com todos comendo do mesmo prato, usando o pão como talher para pegar os alimentos. Iluminação à noite? Esqueça as lâmpadas elétricas. Pequenas lamparinas de óleo, feitas de cerâmica, forneciam uma luz suave e tremeluzente. Imagine as histórias contadas e as lições ensinadas ao redor dessa luz tênue. O sono era uma experiência bem diferente da nossa. A família toda dormia no nível superior da casa, em esteiras ou colchões simples no chão. No verão, muitos preferiam dormir no telhado plano, aproveitando a brisa noturna. E o banheiro? Bem, essa é uma história interessante. A maioria das casas não tinha banheiro interno. As pessoas usavam vasos de cerâmica dentro de casa e os esvaziavam pela manhã, ou simplesmente iam para fora da cidade para suas necessidades. Água era preciosa e escassa. As mulheres iam diariamente até o poço da cidade para buscar água em grandes jarros de cerâmica. Cada gota era usada com cuidado para beber, cozinhar e para a higiene básica. O armazenamento era um desafio criativo. Grandes jarros de cerâmica enterrados no chão mantinham os grãos frescos e protegidos de pragas. Prateleiras nas paredes guardavam utensílios e roupas. Cada espaço era aproveitado ao máximo. As crianças, elas não tinham quartos separados ou áreas de brinquedo. Brincavam no pátio interno ou nas ruas da cidade, ajudando nos afazeres domésticos desde cedo. A vida dentro dessas casas era simples, mas cheia de calor humano e conexão familiar. Sem as distrações modernas, as pessoas passavam mais tempo conversando, contando histórias e ensinando valores às novas gerações. Esta simplicidade nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. Será que precisamos de tanto para ser felizes? O que podemos aprender com essa forma de viver tão diferente da nossa? No próximo bloco, vamos explorar como essas casas simples se tornavam centros de vida comunitária e espiritualidade. Prepare-se para descobrir o papel crucial que esses lares desempenhavam na sociedade da época de Jesus. Na época de Jesus, as casas eram muito mais do que simples abrigos. Elas eram verdadeiros centros de vida comunitária e espiritualidade. Vamos explorar como esses espaços simples se transformavam em lugares de encontro, celebração e até mesmo de culto. A hospitalidade era um valor fundamental na cultura da Palestina antiga. As portas das casas estavam sempre abertas para visitantes, fossem eles familiares, amigos ou até mesmo estranhos. Receber bem era considerado um dever sagrado. Imagine o movimento constante, com pessoas entrando e saindo, compartilhando refeições e histórias. As refeições em casa eram mais do que momentos de alimentação.
Eram ocasiões para fortalecer laços familiares e comunitários. Durante as festas religiosas, como a Páscoa, as casas se enchiam de parentes e amigos, celebrando juntos tradições milenares. A casa também funcionava como um local de ensino. Era comum ver rabinos sentados no pátio, cercados por discípulos ávidos por conhecimento. As crianças aprendiam ofícios e valores, observando e ajudando os adultos nas tarefas diárias. Em muitas casas, uma parte era reservada para a oração e o estudo das Escrituras. Pequenos nichos nas paredes guardavam rolos sagrados e era comum ver membros da família recitando salmos ou discutindo passagens da Torá. As casas também serviam como locais de cura e conforto. Quando alguém adoecia, a comunidade se reunia ali para oferecer apoio e oração. Curandeiros locais visitavam os doentes, trazendo ervas e ungüentos. Nos primeiros anos do cristianismo, as casas ganharam um papel ainda mais significativo. Muitas se tornaram locais de reunião para os seguidores de Jesus. Imaginem grupos pequenos se reunindo em segredo, compartilhando refeições, orando juntos e relembrando os ensinamentos de Cristo. O telhado plano, que mencionamos antes, não era apenas um espaço funcional. Era também um lugar de encontro social. Nas tardes frescas, vizinhos se reuniam nos telhados para conversar, cantar e até mesmo fazer negócios. Em tempos de luto, a casa se transformava em um local de conforto comunitário. Vizinhos e amigos vinham oferecer condolências e apoio, muitas vezes permanecendo por dias para ajudar a família enlutada. As casas também eram centros de trabalho e comércio. Muitas famílias tinham pequenas oficinas anexas às suas moradias, onde praticavam seus ofícios. Tecelões, oleiros, carpinteiros, todos trabalhavam em ou perto de suas casas, misturando vida familiar e profissional. Essa mistura de funções, lar, local de culto, centro comunitário e espaço de trabalho, fazia das casas, na época de Jesus, verdadeiros microcosmos da sociedade. Eram espaços vibrantes, cheios de vida, onde as fronteiras entre o privado e o público, o sagrado e o cotidiano, eram frequentemente borradas. Ao refletirmos sobre essas casas antigas, somos convidados a pensar em como usamos nossos próprios espaços hoje. Será que nossas casas modernas poderiam se beneficiar de um pouco mais desse espírito comunitário e acolhedor? Ao concluirmos nossa viagem no tempo pelas casas da Palestina antiga, é natural nos perguntarmos: o que podemos levar dessa experiência para nossas vidas modernas? Embora vivamos em uma era de tecnologia e conforto, há lições valiosas que podemos aprender com a simplicidade e a sabedoria daqueles tempos. Primeiramente, a ideia de espaço multiuso. As casas antigas nos ensinam a aproveitar cada centímetro de forma criativa. Em um mundo onde muitos de nós vivem em espaços menores, especialmente nas grandes cidades, essa lição é preciosa. Que tal pensar em móveis que servem a múltiplos propósitos ou em formas de usar um mesmo espaço para diferentes atividades ao longo do dia? A sustentabilidade é outro aspecto marcante. Aquelas casas eram construídas com materiais locais e projetadas para se adaptar ao clima, sem depender de tecnologias modernas. Isso nos convida a repensar nossas próprias escolhas de construção e design, buscando soluções mais ecológicas e eficientes energeticamente. O senso de comunidade é talvez a lição mais profunda. As casas antigas não eram fortalezas isoladas, mas centros de vida comunitária. Em nossa era de individualismo, poderíamos nos beneficiar ao abrir mais nossas casas para amigos, familiares e vizinhos, criando espaços de conexão e apoio mútuo. A simplicidade da vida doméstica naquela época nos faz questionar nossa dependência de bens materiais. Será que realmente precisamos de tantas coisas para viver bem? Há uma beleza na simplicidade que pode nos ajudar a focar no que realmente importa.
relacionamentos, experiências e crescimento pessoal. O uso do espaço exterior como extensão da casa, como os telhados planos e pátios, nos lembra da importância de conectar-se com a natureza, mesmo em ambientes urbanos. Varandas, jardins ou até mesmo um simples vaso de plantas podem trazer um pouco desse espírito para nossas casas modernas. A multifuncionalidade das casas antigas, servindo como lar, local de trabalho e espaço de culto, nos convida a repensar a rígida separação que muitas vezes fazemos entre essas esferas da vida. Com o aumento do trabalho remoto, muitos de nós já estão redescobrindo as vantagens de integrar diferentes aspectos de nossas vidas em um mesmo espaço. Por fim, a hospitalidade praticada naqueles lares nos desafia a sermos mais abertos e acolhedores. Em um mundo cada vez mais polarizado, abrir nossas casas pode ser um ato revolucionário de construção de pontes e compreensão mútua. Ao olharmos para nossas casas hoje, podemos nos perguntar: como podemos torná-las não apenas mais confortáveis, mas também mais sustentáveis, comunitárias e significativas? As respostas podem nos surpreender e enriquecer profundamente nossas vidas. As casas do tempo de Jesus, em sua aparente simplicidade, guardam lições de sabedoria que transcendem o tempo. Ao incorporarmos alguns desses princípios em nossas vidas modernas, podemos criar lares que não são apenas lugares para morar, mas verdadeiros santuários de vida, conexão e significado. Ao compararmos as casas da Palestina antiga com nossas moradias modernas, surgem reflexões fascinantes sobre como evoluímos e o que talvez tenhamos perdido no caminho. Hoje, vivemos em uma era de conforto sem precedentes. Temos eletrodomésticos que facilitam nossas tarefas, sistemas de climatização que nos protegem dos extremos do clima e tecnologia que nos conecta instantaneamente com o mundo. Nossas casas são mais espaçosas, mais privativas e cheias de comodidades que seriam inimagináveis há 2000 anos. No entanto, será que ganhamos em todos os aspectos? As casas antigas, em sua simplicidade, promoviam uma conexão mais próxima entre as pessoas. A falta de espaço e de distrações modernas forçava a interação, o diálogo, a convivência. Em nossas casas modernas, muitas vezes cada membro da família se isola em seu próprio quarto, com seus próprios dispositivos eletrônicos. A sustentabilidade era uma necessidade, não uma escolha. As casas eram construídas com materiais locais, adaptadas ao clima, sem depender de sistemas artificiais de aquecimento ou resfriamento. Hoje, enfrentamos desafios enormes para tornar nossas construções mais ecológicas e eficientes. A multifuncionalidade dos espaços antigos contrasta com nossa tendência moderna de ter ambientes altamente especializados. Será que realmente precisamos de tantos cômodos diferentes? Ou poderíamos aprender algo com a flexibilidade das casas antigas? A hospitalidade e o senso de comunidade eram fundamentais naquela época. As casas eram espaços abertos, acolhedores. Hoje, muitas vezes erguemos muros altos, instalamos sistemas de segurança sofisticados, criando barreiras físicas e psicológicas entre nós e nossos vizinhos. Por outro lado, não podemos romantizar demais o passado, a falta de saneamento básico, a ausência de privacidade e as duras condições de vida eram realidades desafiadoras. Nossos avanços em higiene, saúde e conforto são inegavelmente positivos. O desafio, talvez, seja encontrar um equilíbrio. Como podemos incorporar as lições de simplicidade, sustentabilidade e senso de comunidade das casas antigas em nossas moradias modernas? Como podemos criar espaços que sejam confortáveis e tecnologicamente avançados, mas que também fomentem conexões humanas profundas e respeito ao meio ambiente?
Essas reflexões nos convidam a repensar não apenas como construímos e organizamos nossas casas, mas também como vivemos nelas. Quem sabe, ao olharmos para o passado, possamos encontrar inspiração para criar lares que sejam verdadeiramente adequados para o futuro que desejamos. Chegamos ao fim de nossa jornada pelas casas da Palestina antiga, mas na verdade, estamos apenas começando uma nova aventura. Uma aventura que começa dentro de nossas próprias casas, aqui e agora. Vimos como aquelas moradias simples eram repletas de sabedoria, engenhosidade e calor humano. Aprendemos sobre sustentabilidade, comunidade e adaptação ao meio ambiente. Agora é hora de trazer essas lições para o presente. Então, o que podemos fazer? Aqui vão algumas ideias para você colocar em prática. Reavalie seus espaços. Olhe para sua casa com novos olhos. Há cômodos subutilizados, espaços que poderiam ser mais multifuncionais. Pense em como tornar seu lar mais eficiente e acolhedor. Abra suas portas. Que tal reviver o espírito de hospitalidade? Convide amigos, vizinhos ou até mesmo desconhecidos para uma refeição compartilhada. Crie momentos de conexão genuína. Simplifique. Inspirado pela simplicidade das casas antigas, faça uma limpa em seus pertences. Doe o que não usa. Descubra a liberdade que vem com menos coisas. Conecte-se com a natureza. Mesmo que você more em um apartamento, encontre formas de trazer mais verde para dentro. Plantas não só purificam o ar, mas também nos conectam com o mundo natural. Crie rituais familiares. Inspire-se nas antigas tradições de compartilhar histórias e ensinamentos. Estabeleça momentos regulares para a família se reunir, conversar e fortalecer laços. Pense na sustentabilidade. Quais práticas das casas antigas você pode adaptar para tornar seu lar mais ecológico? Talvez seja aproveitar melhor a luz natural ou criar um pequeno jardim de ervas. E não pare por aí. Compartilhe suas experiências. Use as redes sociais para mostrar como você está aplicando essas ideias. Use a hashtag #Casas Antigas Hoje Modernas e inspire outros a fazerem o mesmo. Para os educadores e pais, que tal um projeto especial? Proponha aos jovens que desenhem a casa do futuro, incorporando lições do passado. É uma ótima maneira de estimular criatividade e consciência histórica. Lembre-se, cada pequena mudança conta. Não precisamos revolucionar tudo de uma vez. O importante é dar o primeiro passo, por menor que seja. Se este vídeo tocou você de alguma forma, não guarde esse conhecimento só para si. Compartilhe com amigos, família, nas redes sociais. Juntos, podemos criar uma onda de mudança positiva em nossas casas e comunidades. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que trazem o passado para iluminar nosso presente e futuro. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, o que você vai fazer hoje para tornar sua casa um pouco mais parecida com aquelas moradas antigas, cheias de vida e significado? A história está em suas mãos agora. Vamos construir juntos um futuro inspirado pelo melhor do passado. Até o próximo vídeo. E lembre-se, sua casa é mais do que um lugar para morar. É um espaço para viver, amar e crescer. Faça dela um lar verdadeiramente especial.